Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando nessa pandemia, que logo isso tudo vai acabar. Bom, na última aula, então, eu tinha passado para vocês os exercícios de revisão para a prova final que vocês ainda vão fazer, né? Então, hoje eu trouxe a correção para vocês. Eu coloquei tudo aí de vermelhinho para ficar mais fácil de vocês estudarem também. Então, eu tinha várias coisas que a gente estudou durante todo o módulo, né? Inclusive, nós falamos bastante em sala, como, por exemplo, os tipos de UTI, né? Que nós temos 3 tipos de UTI, que são de tratamento intensivo móvel, né? Que são as ambulâncias de CTI, a unidade semi-intensiva, que seria aquela espécie de sala de urgência de pronto-socorro, né? E a unidade de tratamento intensivo, que é a unidade mesmo dentro do CTI, que é uma UTI. Eu pedi também qual que é a finalidade do Humaniza SUS. Bom, o Humaniza SUS ele também é conhecido como PNH, né, que foi lançado em 2003, que é a Política Nacional de Humanização, e que sempre buscou por uma prática dos princípios do SUS no cotidiano, no serviço de saúde, e aí produz mudanças no modo de gerir e de cuidar. Então, a PNH ela veio para tentar restabelecer um contato mais próximo, né, com os gestores, com os trabalhadores e com os usuários, para contribuir nesse processo coletivo de enfrentar as relações de poder, do trabalho e do afeto. Então, o que a PNH faz? Faz com que a comunidade se ajunte para resolver os problemas. Então, cada parte cada parte da comunidade que se sente de uma certa forma integrada, né, nos problemas que a gente nos problemas sociais que a gente enfrenta, né, seja no âmbito da saúde básica, primária, ou seja, de nível avançado, hospitalar, de médio, grande porte, né, que é o caso do CTI também, das UTIs. E aí ela também está vinculada na Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Então a PNH ela conta com algumas equipes regionais e de apoiadores que se articulam às secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, a partir dessa articulação, se constroem de forma compartilhada planos de ação para promover e disseminar inovações nos modos de fazer saúde. Então, como vocês devem estar acompanhando aí na mídia, várias cidades estão fazendo novos leitos de UTI, novos locais para hospitais a nível de Covid, né? Então, com leitos de UTI montados. Então, isso é justamente por causa da PNH, né? Da Política Nacional de Humanização. Por quê? Porque tanto a Secretaria de Atenção de Saúde, o Ministério da Saúde, como todos os municípios, os estados, né, como para combater essa pandemia, eles se juntam e aí eles vão reintegrar para ver qual que é a forma de ação para promover o melhor tipo de promoção de saúde para a população. Então, qual que é o maior risco que a pessoa tem, né, de precisar de respirador? E para a pessoa precisar de respirador, ela precisa de quê? De um âmbito de CTI, né? Isso, de um UTI. Então, por isso, eles estão nesse ajuntamento para fazer essa quantidade de leitos de UTI equipados com equipamentos de UTI mesmo, esses leitos mais improvisados. E aí, o que acontece? Esse plano de ação é justamente para isso, para resolver os problemas que aparecem. Então, nem sempre vai ser para o âmbito primário. Nesse caso, nosso está sendo para um âmbito mais de grande porte, né? Que é o caso da pandemia agora. Então, não só o nosso estado, mas como o Brasil todo. E em várias partes do mundo eles estão fazendo isso, tá? Os materiais que devem conter no box de UTI, eu coloquei alguns aqui para você, que são os eletrodos, né, que a gente usa para monitorizar o paciente, catéter para aspiração, catéter nasal, né, para oxigênio, luvas de procedimento, máscaras, gases estéreis e não estéreis, tá, gente? Os equipamentos que tem que ter
carrinho cardiorrespiratório. Aí eu coloquei com desfibrilador, materiais e drogas. Que materiais que seriam esses, gente? São aqueles também que eu já falei em sala para vocês. Sondas, equipos, gelco, scalp. E as drogas seriam os medicamentos mesmo que a gente usa numa parada cardiorrespiratória, que pode ser amiodarona, vários outros medicamentos, né, que a gente usa mesmo para sedar o paciente e para manter ele também estável. Colchão térmico, né, que não é uma realidade de todos os hospitais, principalmente no ambiente do SUS, mas são tipos também de equipamentos que a gente encontra. Eletrocardiógrafo, né, que é o aparelho para fazer eletrocardiograma. Gerador de marca-passo, né, e o balão intraórtico. As atribuições da equipe de enfermagem durante a admissão do paciente. Então, o que é a atribuição nossa? A atribuição de nós, como equipe de enfermagem, é providenciar o leito, né, e a gente vai preparar esse leito para receber esse paciente. Que todo paciente que ele vem para o CTI, previamente, a gente recebe o caso do paciente, então a gente já sabe qual que é o quadro dele. Se é um paciente para neurologia, para cardiologia, para qual especialidade que for. E essa unidade deve estar sempre provida de materiais e equipamentos em perfeitas condições, né, pra gente, a fim da gente atender qualquer situação de emergência que esse paciente possa ter durante a estadia do CTI. Os profissionais que compõem o CCIH, né, que é o controle de infecção hospitalar. Então eu coloquei para vocês administrador do hospital, enfermeiro, médico, clínico, cirurgião, bacteriologista, sanitarista, epidemiologista. Esses são alguns profissionais da equipe multidisciplinar que compõem a CCIH. Quais são as sondas que são utilizadas para introduzir no paciente a dieta enteral? Então, nós temos 4 tipos de sondas, né? Que é a sonda nasoentérica ou nasogástrica também, a gastrostomia e pela jejunostomia. Em qual momento o paciente deixa de usar o tubo orotraqueal e passa a usar a traqueostomia? Bom, a indicação, né, gente, é após 14 dias de intubação. Esse paciente, depois de 14 dias, é indicado, então, que faça a traqueostomia. Por quê? Porque, na verdade, o que é indicado também é a gente tentar tirar, fazer o desmame, né, desse tubo o quanto antes. Caso esse paciente não consiga, né, realizar, não tenha suporte suficiente para conseguir ser retirado do respirador, então a gente usa fazer a traqueostomia para diminuir risco de infecção hospitalar, risco de aspiração também, né, brônquica, pulmonar, nível pulmonar também, e também para melhorar a parte estética do paciente, assim, a fim de que ele fique mais estável também. Alguns cuidados de enfermagem após a implantação do catéter Swan-Ganz também, eu coloquei alguns para vocês. Informar o paciente e a família sobre o procedimento, preparar o material necessário, né? Posicionar o paciente e preparar o local de inserção do catéter. Então, a gente vai sempre preparar esse paciente de acordo com o critério médico. Cada paciente também tem a sua particularidade. A gente vai auxiliar a equipe médica, né, na passagem desse catéter. Vai posicionar e calibrar o transdutor para a leitura correta. Vai fazer o curativo no local de inserção todos os dias. Identificar no monitor as curvas de pressão e seus valores normais. Registrar os valores das curvas. Fazer a medida de pressão a cada 12 horas. Utilizar a técnica asséptica para manipular o sistema e o catéter. E trocar sistemas, conexões e soluções de acordo com protocolos definidos no serviço da unidade. E também atentar para as queixas do paciente.
como se dá o funcionamento do coração e quais são as camadas e cavidades que o dividem. Bom, eu coloquei um resuminho aqui para vocês, mas eu prefiro explicar aqui nessa imagem que eu coloquei, que eu acho que vai ficar mais fácil. Bom, o sangue, ele vai vir do corpo para entrar para o coração, então ele vai entrar pelas veias cava inferior e superior. Então ele vai entrar para o átrio direito e do átrio direito ele vai ser ejetado para o ventrículo esquerdo e ele vai passar através da válvula tricúspide, ele vai ser ejetado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai ser ejetado para o tronco pulmonar através da válvula do tronco pulmonar. Então, do tronco pulmonar, o sangue vai para os pulmões, né? Pelas artérias pulmonares. Quando o sangue chega lá no pulmão, vai haver a troca gasosa, né? Então vai ter a limpeza, digamos assim, do sangue. Então, gás carbônico, toda a sujidade vai ser retirada e esse sangue ele vai voltar limpo, tá? Para o coração novamente. Então, ele vai voltar para o coração através das veias pulmonares. E aí das veias pulmonares, tanto esquerda como direita, né? O sangue vai vir para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele vai ser ejetado através da válvula mitral, ele vai passar para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, através da válvula aorta, ele vai passar para a aorta. E da aorta, esse sangue vai para o corpo todo de novo fazer essa circulação. E as camadas que dividem o coração são miocárdio, endocárdio e pericárdio, como a gente também já tinha falado em sala de aula. Para que a gente realiza o balanço hídrico nos pacientes de UTI? Então, a gente utiliza o balanço hídrico para a gente restabelecer o equilíbrio hídrico, no qual depende da ingestão e eliminação de água, sua distribuição no organismo e da regulação das funções renais e pulmonares. Então, o paciente ele tem que estar sempre zerado. Ele não pode estar retendo líquido e nem eliminando demais. Então, por isso a gente faz o balanço hídrico diariamente, tá? Nos plantões, para a gente ver se tem algum problema com alguma função orgânica do paciente ou se está tudo conforme a regularidade. Descreva os cuidados que devemos ter para diminuir os riscos de infecção hospitalar. Os cuidados são os básicos que a gente vê para todos os procedimentos que a gente vai fazer, que a gente sempre bate na mesma tecla. Lavar as mãos antes e depois do uso de luvas, não usar jaleco fora do ambiente hospitalar, realizar asepsia das bancadas e postos de enfermagem, realizar asepsia ao atender o paciente nos procedimentos invasivos. E também, gente, principalmente agora, nessa época de pandemia, né, tomar um cuidado redobrado, tanto a nível hospitalar, quanto também a nível doméstico, né? Então, os pacientes, quem tem alguma pessoa que seja acamada em casa, então a gente tem que ter um cuidado redobrado, principalmente ao manipular qualquer parte desse paciente, tá? Bom, gente, essa correção dos exercícios, eu espero que tenha ficado bem fácil de entendimento. Qualquer dúvida pode me acionar no fórum de dúvidas, lá no AVA, tá? Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus.